Maravilha. A sessão está sendo gravada, então boa tarde a todos os presentes e bem-vindos ao terceiro dia da nossa Semana Internacionalista. Gostaríamos de agradecer a vocês pela participação até então, que tem sido muito positiva, então é muito satisfatório ver que os eventos têm agregado e agradado aos espectadores. E para hoje, no nosso terceiro dia, nós temos o presente evento no qual acompanharemos o professor Felipe Ramos na sua apresentação sobre o futuro da política externa do Brasil. E na sequência, às 5 da tarde, teremos o ilustre convidado Antônio Neto, que explorará o fenômeno dos refugiados e as fronteiras e desafios relativos ao tema. Voltando a falar sobre a presente mesa e fazendo uma breve introdução sobre o professor Felipe, o professor é graduado em Ciências Sociais e mestre em Sociologia Política pela UFBA, é o professor de Relações Internacionais na Universidade de Salvador e coordenador do nosso núcleo de extensão. Trabalhou no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no cargo de pesquisador internacional e atualmente desenvolve o seu PhD na New School University, cuja pesquisa é voltada para crises constitucionais continuadas. Concluída essa breve introdução, eu agradeço de antemão ao professor pela disponibilidade e não mais me alongo. Eu gostaria que o professor utilize ao máximo o seu tempo, então, por favor, professor, fique à vontade. Muito obrigado, João Lucas. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Primeiro, agradecer o convite da organização da Semana do Internacionalista, com as distintas comissões do NEG mobilizadas para esse que é o principal evento do curso de Relações Internacionais da Universidade de Salvador, a Unifax. Então, na pessoa aqui de João Lucas, que está hosteando a mesa, eu agradeço a todos pelo convite e dou os parabéns por esse bem-sucedido evento até o presente momento. Bom, gente, o convite que me foi feito para falar sobre o futuro da política externa brasileira, falar sobre o futuro tem sido bastante difícil. Como dizem, o futuro já não é o que era antigamente. E com isso eu quero dizer que todos nós que trabalhamos com mapeamento de cenários, risco político, nós trabalhamos sempre com a ideia de risco. Risco significa que algo pode acontecer ou pode não acontecer, mas risco significa também que pode haver um certo cálculo de probabilidade lógica em torno dos eventos futuros. Portanto, se uma guerra nuclear da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul é um fato que pode ocorrer, é um fato que nós julgamos que tem pouca chance de ocorrer nos próximos meses. Então, essa é a própria ideia de risco, de que nós podemos fazer um certo cálculo lógico. Outra e bem diferente é a ideia de incerteza, e alguns autores têm trabalhado o termo incerteza radical. A incerteza radical significa que os fenômenos futuros, eles têm a chance de ocorrer tal como a medida por uma flip coin. Você joga uma cara ou coroa, e pode ser e pode não ser. Então, em conjunturas de incerteza radical, falar sobre o futuro é um desafio para os analistas, e a margem de erro da análise aumenta. Então, falar sobre o futuro da política externa brasileira, que não é somente falar sobre o Brasil, é falar sobre o Brasil na sua relação com o mundo, em um mundo que é um mundo de incerteza radical, se torna uma tarefa muito difícil. Tanto porque o mundo está em uma incerteza radical, quanto porque o Brasil está em um momento de, vamos dizer assim, de política muito diferente da precedente. E todo o cálculo que nós fazemos de risco, para fazer mapeamento de cenários, para desenhar possíveis cenários futuros em termos lógicos e probabilísticos, toma como um pressuposto a história. Então, o que foi nos indica, de certo modo, o que será. Quando surgem governos ou regimes com intenção ou práticas de ruptura, o passado já não serve como grande sinal
para o futuro, né? Então, isso também dificulta a análise e o desenho de cenários. Então, essas são, para introduzir, apenas as dificuldades metodológicas, por assim dizer, para falar de uma política externa, do futuro da política externa brasileira. Então, o que é que eu posso fazer, já que é tão difícil falar do futuro? O recurso que a gente utiliza quando isso acontece é focar no presente, já que o passado ele está sendo objeto de grande revisão, né, de uma intenção de ruptura por parte do atual governo, né? Então, o presente imediato, né, as ações mais recentes, são aquelas que nós temos como material de análise para poder indicar possíveis cenários futuros. Não mais o passado ou as tradições, mas as ações mais imediatas. E por isso eu vou falar um pouco de algumas ações imediatas relacionadas à política externa brasileira, inclusive a oitiva, né, que eu escutei hoje, assisti hoje pela manhã, do chanceler brasileiro Ernesto Araújo, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, sobre o tema da visita do secretário de Estado Mike Pompeo ao estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela, né? Então, elementos do próprio hoje, quando eu digo hoje, o dia de hoje, serão utilizados também aqui nessa breve análise que eu pretendo que seja para permitir uma maior conversa com vocês e interação, que eu acho que será o ponto forte do nosso evento hoje. Então, para começar, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é alguns desmentidos, desfazer alguns mitos que têm sido recentemente construídos na discussão sobre a política externa brasileira, né? E esses mitos têm sido fortemente circulados nas redes sociais dos enlightened, né, dos experts, né, dos estudiosos da ciência política e das relações internacionais. Isto porque, em grande medida, né, estes campos, né, do saber têm uma relação de antagonismo e conflito com o governo, né, que está nesse momento, né, no Brasil, em Brasília nesse momento, né, o governo Bolsonaro. Então, a relação de antagonismo entre academia, mundo universitário e governo, que é uma relação, em grande medida, de ódio recíproco, né, muitas vezes acaba por dificultar e reduzir a qualidade das análises formuladas, né? É o que a gente chama do viés ideológico, né? O viés ideológico existe no governo em relação à academia, mas existe também da academia em relação ao governo. E, obviamente, não sem, vamos dizer assim, sem razões, vamos dizer assim, justas de parte a parte, né? Mas o fato é que, para fazer uma boa análise, precisamos nos distanciar de nossas próprias crenças pré-concebidas, de nossos próprios valores morais, o que não significa abandonar os valores morais, mas distanciar-se deles no momento da análise. Depois a gente pode, como um valor moral nesse sentido científico, analítico, é como uma roupa de frio, né, que você tira ao entrar no restaurante e depois você coloca de novo ao sair, né? Então, para fazer análise, a gente tem que retirar esses valores morais para poder enxergar o mundo de forma mais objetiva e aceitar os dados que contradizem as nossas próprias pré-noções, né? Depois a gente pode, novamente, vestir os nossos valores e ir para a rua, ir para o mundo da luta política, defender as nossas posições e ideologias, né? Isso que nos dá o duplo sentido de que somos analistas, mas também somos cidadãos, pertencemos à comunidade política. Portanto, temos o direito de emitir também juízos de valor. Mas, se ficarmos restritos à emissão de juízos de valor, nós perdemos a própria razão de ser da nossa profissão, que é fazer análises, né?
Para fazer juízo de valor, não precisamos de um título universitário. Então vamos lá, quais são os mitos que eu queria aqui, se não desconstruir, porque é um primeiro pensamento, um primeiro esboço, e não é um livro que estou aqui lançando sobre o tema com dados suficientes para isso, mas pelo menos colocar em discussão. O primeiro mito é de que a política externa brasileira não faz sentido. Né? A política externa brasileira sob Jair Bolsonaro, né? Não faz sentido. Considero isso um mito. Né? A política externa brasileira faz sentido em relação ao seu governo. E, em grande medida, temos que perguntar por que a chancelaria, por que o Ministério das Relações Exteriores vai ter também. Ana, eu vou apresentar aqui uns dados daqui a pouquinho para vocês. Né? Então, em alguma medida, né, por que a chancelaria se tornou o locus, né, desse, vamos dizer assim, espaço ideológico do governo? Né? São duas coisas. Uma, ela faz sentido, a política externa brasileira. Outro, ela é realmente ideológica. Acho que essa é uma assumption que podemos compartilhar. Por mais que o ministro das Relações Exteriores diga que a chancelaria não é ideológica, é normal que os ideólogos, né, os ideológicos, sempre neguem a própria ideologia e digam que ideológicos são os outros. Né? Por isso, o chanceler acusa os governos, por exemplo, petistas que o antecederam, de terem sido ideológicos, enquanto diz que o dele não é. E vice-versa. Né? O PT dizia que a política externa era altiva e ativa, e não havia nada de ideológico, e que ideológico eram os tucanos anteriores ao PT. E assim a gente vai retroceder na história, e todos os que estão no poder dizem que não tem ideologia, que são técnicos, pragmáticos, são voltados para a realidade, defensores do interesse nacional, defensores da comunidade como um todo, e os ideológicos são sempre os demais, os outros, os opositores. Isso é a parte normal da divisão política. Mas sim, se todos, de certo modo, se todo governo é obviamente ideológico, porque por definição um governo é o resultado, ainda mais em uma democracia, mas não só, o governo é o resultado de um processo eleitoral, portanto, ele representa, né, uma maioria que referendou aquela agenda proposta no processo eleitoral. Então, não há como fugir, né, da ideia de que um governo é ideológico. Seria, vamos dizer assim, uma redundância. Né? Mas o que eu quero dizer com governo ideológico? Por governo ideológico aqui, e por política externa ideológica, eu vou chamar uma política externa mais messiânica, o que é bem diferente de ser meramente ideológica. Claro que uma política externa que defende relações de Estado, entre Estados soberanos e a não intervenção nos assuntos de outro Estado e as práticas tradicionais e seculares do modus operandi da diplomacia, desde o cardeal Richelieu, né? Claro que essa política externa ela é também ideológica, no sentido de que defende certos valores tradicionais arraigados, passados de geração a geração. A política externa messiânica, ela tem um outro tipo de viés ideológico. Né? Ela é muito mais militante, ela é contra-hegemônica. Né? Era como a política externa, né, do Hugo Chávez contra o sistema que ele considerava neoliberal, que era hegemônico no mundo. Então você se torna um ator que vai contra uma maioria de outros atores que você reputa que são inimigos, né, seus, né, que estão contra a sua liberdade, contra a consecução dos seus ideais. Né? Portanto, essa política que enxerga o mundo como inimigo, como muitos estão me perseguindo, muitos querem impedir que eu conquiste, né, os meus objetivos, essa política se torna, obviamente, mais conflitiva. Né? Ela vai ter no conflito uma busca pela consecução do objetivo proposto pela sua ideologia. Né? Porque
essa política vai enxergar no restante dos atores, no resto dos atores, os freios à consecução dos seus objetivos. Portanto, o conflito emana daí. E aí nós vemos, por exemplo, a política externa brasileira de conflito, por exemplo, com toda a União Europeia, né, em relação aos temas ambientais. Né? É como se a União Europeia, os países capitalistas avançados, não estamos falando aqui de países comunistas ou de países islâmicos, estamos falando aqui, né, do centro da hegemonia liberal, moderna, né, ocidental, e que também passa a ser inimigo da política externa brasileira, na visão da política externa brasileira. Né? A política externa brasileira se vê, portanto, perseguida por todos os lados, pelos comunistas, pelos islâmicos, pelos não cristãos, mas também, e às vezes, principalmente, pela hegemonia liberal dos países capitalistas avançados. Né? Então, isso constrói pelos globalistas, exatamente. Isso vai constituir uma visão de mundo que é uma divisão de mundo do perseguido, que é constitutiva da própria lógica do messiânico, como Jesus Cristo era perseguido. Né? Então, o messiânico, né, se isola, e no isolamento, né, quando encontra um parceiro, abraça-se aquele parceiro. Né? E isso vai fazer sentido dentro dessa lógica que eu estou narrando aqui, que é basicamente a lógica do populismo. Vai fazer sentido, portanto, que a política externa brasileira atual abrace como irmão o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? Portanto, a ideia de sentido que eu estou utilizando aqui tem uma ideia de gramática de uma língua própria. Isso não faz sentido se estivermos na gramática do liberalismo, da gramática do socialismo, mas na gramática do populismo, a política externa brasileira de Ernesto Araújo e Jair Bolsonaro faz sentido. Né? Como eles construíram o mundo, percebem o mundo como antagônico aos seus interesses, desejos e a sua missão, essa é a ideia do messianismo, a sua missão, o mundo inteiro é meu inimigo, o mundo inteiro quer me derrubar. Eu sou perseguido por todos. O único que também é perseguido por todos, e por isso que, na condição de ambos perseguidos, nós podemos nos ajudar mutuamente, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o qual compartilhamos valores similares, né, de defesa do interesse do seu próprio povo. Ok? Então essa é a visão de mundo do Ernesto Araújo. Já discutimos, inclusive em eventos do NEG, né, com o professor Paulo Roberto de Almeida, e ele não considera que o Ernesto Araújo é tão ideológico, que ele é mais um oportunista, que utiliza-se dessa máscara para permanecer no poder, para galgar o seu espaço de carreira como ministro das Relações Exteriores, que de outro modo ele jamais conseguiria, né, pela forma normal de demonstração de competências dentro da estrutura do Itamaraty, e que, vendo a janela de oportunidade do governo Bolsonaro, preferiu vestir essa máscara para ser e permanecer no poder, né? Para estar e permanecer no poder. Eu divirjo. Eu considero que o ministro das Exteriores, nas suas falas, a não ser que ele seja um ator digno de um Oscar, né? Ele realmente acredita no que fala, em grande medida. Nem todo mundo, ninguém acredita em 100% daquilo que a gente mesmo fala, obviamente. Né? A gente sabe que às vezes a gente mesmo mente, né? E temos noção disso. Mas em grande medida, ele parece estar convicto, né, de suas ideias e de suas aspirações. Né? Portanto, aí vem um parêntese muito rápido, né, do que é essa noção populista de democracia, que vou para o segundo ponto a ser desmentido. Né? É de que a ideia, o segundo ponto a ser desmentido, abro aspas, é que a aliança com Trump é resultado da subordinação de Bolsonaro e Araújo aos Estados Unidos. Fecha aspas. Esse é um segundo mito. Né?
Por que é um segundo mito? Porque eu não considero que eles se percebam como subordinados, né? E claro que o analista sabe que precisa separar aquilo que o ator diz de si mesmo ou pensa sobre si mesmo e aquilo que o ator é, né? O fato de uma pessoa aproximar-se de você e dizer eu sou uma mesa não faz dela uma mesa. Você, como analista, vai dizer não, você não é uma mesa, né? Então é possível separar discurso, né? Inclusive um discurso autêntico sobre si mesmo, quando o indivíduo acredita naquele discurso, da realidade objetiva. Então, alguém poderia aqui contrapor a essa minha ideia, a ideia de que eles não pensam que são subordinados, mas eles efetivamente são. Eu diria, a visão que eles têm, o Bolsonaro e o Araújo, para a composição de sua política externa, e aí com outros atores importantes para a formulação dessa política externa, como o Eduardo Bolsonaro e o Felipe Martins, e de certo modo, de alguma maneira distante, né, como o oráculo do governo, né, o Olavo de Carvalho, eles formam algo que dentro dessa lógica do populismo, e para isso, para entender a política externa brasileira, é preciso entender uma outra coisa que é o fenômeno do populismo, ao qual eu não vou aqui me debruçar tanto, porque é uma outra discussão, mas como mencionei, atrelada a essa, né, é a ideia de que o líder é a própria representação da democracia. Vocês devem ter visto na imprensa que o presidente dos Estados Unidos, nos últimos 2 dias, se negou a informar o público, ao eleitorado, se ele aceitará uma derrota, caso o resultado eleitoral seja contrário à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Ele diz, não sei, eu preciso ver, ele respondeu o Donald Trump, né? Preciso ver quando chegar lá, né? Porque tem os ballots, né? As cédulas eleitorais, esse voto pelo correio, tudo é uma fraude. Bom, a lógica é simples para o líder populista de tendências autoritárias. Eu sou a emanação da democracia. Eu sou a voz do povo, dizia Getúlio Vargas, né? Dizia Hugo Chávez. Hugo Chávez dizia Chávez es pueblo e el pueblo es Chávez. Há uma identificação mútua entre líder e povo, né? Se eu sou o povo, se o povo me elege, é porque a democracia está funcionando. Ora, o povo não pode não votar em si mesmo. Se o povo, portanto, não me elege, é porque roubaram as eleições, fraudaram as eleições. Não foi a voz do povo que foi escutada em uma eleição que não me elegeu. É por isso que um Evo Morales, um Rafael Correia, um Hugo Chávez, um Getúlio Vargas, um Donald Trump, um Jair Bolsonaro, eles têm dificuldades, não somente, vamos dizer assim, porque querem permanecer no poder de modo autoritário, mas dificuldades mesmo no sentido dos valores, porque eles se consideram a grande emanação do povo, né? Então, isso faz com que eles pensem que eles são, individualmente, a encarnação do próprio país, do próprio povo e da própria democracia. Portanto, a relação de Bolsonaro com Trump a nível individual, na cabeça de Bolsonaro e do seu porta-voz intelectual, que é o Ernesto Araújo, né, parece ser realmente a de que eles consideram que é a relação entre Brasil e Estados Unidos, né? Portanto, quando os críticos externos à lógica do populismo criticam que Bolsonaro está privilegiando Trump e não as relações de Estado com os Estados Unidos, o que esses críticos não entenderam ou não querem entender porque são contra o populismo é que para Bolsonaro a relação com Trump é a relação com os Estados Unidos. Porque eles são reciprocamente os dois líderes legítimos e verdadeiros que representam o povo como um todo. A lógica do populismo não aceita a legitimidade da minoria, do derrotado, da oposição,
do sistema de instituições, e tanto lá quanto cá, os dois líderes seguem essa linha. Portanto, esse é o segundo mito, né, que eu queria desfazer. Um terceiro mito é o de que Ernesto Araújo, chanceler, é simbólico e frágil, né? Como se ele fosse o bobo da corte. Os ministérios que importam seria o Ministério da Justiça, na época do Sérgio Moro, o Ministério da Economia, do Paulo Guedes, o Ministério, talvez, da Infraestrutura, da Agricultura, os ministérios que têm orçamento, ou os ministérios que têm grande projeção de poder, como seria a ideia do superministério da Justiça e da Segurança Pública. Que pouco orçamento, mas muito poder sobre instituições chaves, como, por exemplo, a Polícia Federal, né? E, por outro lado, os ministérios de orçamento. O Itamaraty, como não é um ministério nem de poder e nem de orçamento, é um ministério da fala, é um ministério do externo, é um ministério sem raiz doméstica. Esse seria um ministério no qual o presidente Jair Bolsonaro decidiu, portanto, alocar um bobo da corte, porque, assim como a Damares, né, assim como o Mário Frias, antes a Regina Duarte, enfim, em alguns lugares era preciso agradar a base mais fundamentalista, ideológica e de extrema-direita que colocou o presidente Jair Bolsonaro no poder. Eu considero tudo isso um mito. Todos esses ministérios são importantes no sentido de que, sendo bem utilizados, como a Damares utiliza muito bem aqui no sentido político, de acumular poder político e se tornar uma figura conhecida, né? Damares tem hoje carreira política garantida, ninguém sabia quem era ela antes de estar no governo, e hoje ela pode ser uma governadora, uma senadora ao sair do governo, né? Então ela sabe utilizar bem o Ministério de poucos recursos. E principalmente o Ministério das Relações Exteriores, que é o ministério que não é somente da fala. É um ministério da Casa Civil Internacional, da articulação política internacional. Grandes acordos passam por lá. Relações com stakeholders, parceiros fundamentais, passam por lá, como China, nosso principal parceiro comercial. Então, Araújo, ele soube e tem sabido se articular muito bem para permanecer no poder, para ser o porta-voz, para ser a inteligência do governo, né? Para construir o discurso que o presidente, por si só, não teria capacidade de articular, e que o Araújo foi esperto o suficiente para se aproximar simbolicamente de Olavo de Carvalho, mas sabia que Olavo de Carvalho está fora do governo. Portanto, quem traduz a linguagem, por assim dizer, filosófica, né, a filosofia do populismo desse governo não é Olavo de Carvalho, mas sim o Ernesto Araújo, né? Portanto, ele não é somente simbólico, ele é a articulação da própria conexão entre as partes do governo, ele é a imagem do governo para o mundo, né? E a construção de laços internacionais, de alianças novas ou construídas de modo diferente, como a aliança com o Trump, a aliança com Benjamin Netanyahu, a níveis individuais. E também, por outro lado, o Ernesto Araújo soube se colocar como o comandante da instituição Itamaraty, quebrando tradições extremamente arraigadas em uma casa que é uma casa da tradição, como, por exemplo, a de que embaixadores têm que ser ministros de primeira classe, isto é, as pessoas mais avançadas, os funcionários mais avançados no topo da carreira do Itamaraty.
Bolsonaro inverte essa lógica, coloca ministros de terceira classe como embaixadores, os nomes mais fortes do Itamaraty, que foram ministros recentemente, né, como Antônio Patriota, Mauro Vieira, Luiz Figueiredo, todos eles sumiram. Eles preferiram assumir postos, não somente embaixadas, mas até mesmo consulados, que é considerado um posto menor na carreira, em lugares irrelevantes. Se eu não me engano, Patriota ou Mauro Vieira, um dos dois está no Egito, o outro preferiu assumir o consulado na Europa Oriental, né, como forma de colocar-se voluntariamente na geladeira, porque se estivessem em postos de comando no Itamaraty, precisariam, como aconteceu recentemente, votar junto com o Bahrein e Emirados Árabes Unidos contra os direitos reprodutivos das mulheres na reunião da ONU em Genebra. Ora, para que eles não manchem as próprias trajetórias diplomáticas, defendendo justamente os valores liberais da ordem liberal democrática internacional que o Brasil defendia anteriormente, sempre defendeu, seja em governos petistas ou tucanos, né? Era um consenso, vamos dizer assim, de política externa, certos valores fundamentais, né? E que eles sempre foram a expressão desse profissionalismo, dessas tradições do Itamaraty, para eles não romperem nisso na própria história, já no final da carreira, os grandes nomes do Itamaraty preferiram se colocar voluntariamente na geladeira, né? Isso mostra a força do Ernesto Araújo. Isso era impensável de acontecer dentro do Itamaraty. Portanto, terceiro mito é de que Araújo é simbólico e frágil. E, finalmente, o quarto e último mito, para encerrar, é de que as instituições freiam os excessos. Esse quarto mito ele é somente parcialmente falso. Os outros três são totalmente falsos, na minha concepção. As instituições freiam parte dos excessos, mas não todos os excessos, ou não os principais excessos. Isso significa que se, por um lado, o Ernesto Araújo não consegue romper os laços com a China, de fato, nossa principal parceira comercial, por outro lado, as instituições não conseguem colocar na agenda da política externa brasileira uma relação cooperativa com a China. Se, por um lado, as instituições conseguem evitar que o Brasil tome decisões extremamente conflitivas com um país vizinho como a Venezuela, a ponto de talvez eclodir um conflito que fuja do controle, né, das partes, indo até mesmo, né, para uma confrontação, não diria de guerra total, mas pelo menos de uma guerra fria quase quente, né, na fronteira principalmente. Por outro lado, as instituições não conseguem frear a visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, a Roraima, em pleno processo eleitoral americano e com o intuito claro de ser parte do apoio que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, está dando para a reeleição de Donald Trump. Não somente com essa visita, que foi uma visita simbólica, porque é uma visita para Mike Pompeo produzir um vídeo de campanha da reeleição de Trump, em um momento em que temos 200 mil venezuelanos anti-Maduro habilitados a votar no estado da Flórida. Portanto, o interesse eleitoral negado hoje pelo chanceler, para mim, me parece completamente claro, patente e indiscutível. Outras ações foram feitas nesse sentido, como, por exemplo, o Brasil ter aceitado, sem reclamar, a redução da cota de aço, né, de aço brasileiro a entrar no mercado americano.
o fato do Brasil ter aberto mão do seu candidato para o Banco Interamericano de Desenvolvimento para apoiar de forma inédita, quebrando toda a tradição de que o BID ia ser sempre, né, regra não escrita, de que o BID ia ser sempre encabeçado por um latino-americano, já que as instituições de Bretton Woods de Washington, como o FMI e o Banco Mundial, não são chefiados por latino-americanos, que o BID seria. Isso é uma divisão do poder que conseguimos fazer com os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, com Ernesto Araújo, rompeu essa tradição, passando por cima do Paulo Guedes. Paulo Guedes, ministro da Economia, o super-ministro da Economia, havia colocado um nome para ser o candidato brasileiro. É simbólico. Em várias quedas de braço, o Ernesto Araújo passou por cima do Paulo Guedes, como nessa do aço, como nessa do nome brasileiro para o BID, e no caso também das negociações de etanol e açúcar, contra os interesses concretos de produtores brasileiros, isto é, contra o interesse de dólares de capital. Né? E por que isso? Porque ele não gosta do dinheiro? Porque ele é anticapitalista? Não. Os governos populistas, por considerarem que são a emanação do povo e do interesse nacional, eles acham que podem pagar certos preços, inclusive econômicos. Conversei com um amigo meu que falou, o preço que ele paga ao perder alguns bilhões de dólares de exportação para tentar ajudar Trump a permanecer no poder, e se Trump permanecer no poder, o ganho político do governo Bolsonaro é muito alto, né? Portanto, o líder populista ele pensa, o setor sucroalcooleiro pode perder um pouquinho, porque a vitória de Trump é muito importante para o meu governo. Então, a lógica da política, eventualmente, se coloca acima da lógica dos interesses capitalistas que o próprio governo se colocou como defensor no período eleitoral. Né? Portanto, esses são 4 mitos que eu considero que precisam ser desfeitos para uma compreensão razoável desse novo fenômeno da política externa brasileira sobre Bolsonaro e Ernesto Araújo. É isso. Obrigado. Excelente dissertação, professor. Muito obrigado. Nós vamos abrir a sessão para as perguntas. Apenas um lembrete para que os que tiverem o desejo de fazer uma pergunta podem levantar a mão, assim como o Gabriel Armentano e o professor Murilo já fizeram, ou também podem enviar pelo chat. Fica ao critério de vocês. Por favor, Gabriel, pode ligar o microfone, se quiser ligar também, fica à vontade. Eu vou preferir ficar só pelo microfone mesmo. Boa tarde, obrigado pela chance de estar perguntando. Muito obrigado, professor Felipe, pela belíssima apresentação. Extremamente interessante e enriquecedora. E a minha pergunta vai em relação a esse finalzinho aí da exposição do senhor, em que o senhor entrou no âmbito da relação do Bolsonaro com a eleição de outros presidentes, de outros chefes de Estado. E aí o senhor citou Trump, que é importante para o próprio Bolsonaro em si. Ele tem apostado muitas fichas na eleição do Trump. Mas a minha pergunta, na real, ela vai em relação ao extremo oposto disso. Visto que a gente está debatendo aqui o tema política externa, eu queria saber o quão grande e extremo é o risco para o Brasil na forma em que o Bolsonaro lida com os líderes políticos das quais ele não compactua com a ideia. Algo semelhante ao que já vivemos aqui em relação à eleição que houve na Argentina, em que houve todo aquele problema, pois o Bolsonaro não concordava com a ideologia do controle argentino. Caso o Biden vença, ou o Trump não se reeleja por qualquer outro candidato, enfim,
A forma que o Bolsonaro tem lidado e apostado tudo, quais são as chances de retaliação, de uma ação contra-intuitiva e o quanto isso pode prejudicar o Brasil. É isso, obrigado. João, quer fazer alguma sessão de perguntas ou é uma por uma? Como é a organização? Bom, como até o momento nós só tivemos Gabriel e Murilo, se o senhor preferir fazer par a par, eu passo a palavra para o professor Murilo, faz a pergunta dele e o senhor discorre sobre ambos. Pode ser assim? Pode ser. Perfeito. Então, professor Murilo, por favor. Vamos lá, estão me ouvindo? Perfeitamente. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Felipe. Parabéns pela explanação, realmente excelente a didática de ter abordado esses 4 mitos, né? Porque eu acho que estratifica bem a análise, né, do que é a política externa do Brasil, né? Eu concordo com grande parte, né, deles, mas com um eu concordo não totalmente, que é a questão da que a política externa do Brasil não faz sentido, tá? Concordo quando você diz que faz sentido para uma ideologia do governo, para uma condução, né, política, né, que está sendo direcionada pelo governo Bolsonaro. Mas, enfim, eu acho que não faz sentido por uma perspectiva estratégica, né? E vamos lá. Eu queria trazer um ponto, eu não sei se vocês já conhecem um blog do Ernesto Araújo, chama metapoliticabrasil.com, metapoliticabrasil.com. E é muito interessante, já tem um tempinho que ele não publica artigos nesse blog, mas no About, que ele tem no blog, ele se apresenta da seguinte forma. Sou Ernesto Araújo, tenho 28 anos, né, de serviço público e sou também escritor. Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente, é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa hoje lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornado o homem fraco e irrelevante. Acho que é tornando aqui, né? Mas enfim. O projeto metapolítico significa, essencialmente, abrir-se para a presença de Deus na política e na história. Enfim, e o último artigo, né, dele, em 22 de abril, é o clássico Chegou como um Navírus, né? Chegou como um Navírus. Então, dentro dessa discussão, né, mesmo que individual, apesar de não ser individual, né, enfim, é a condução política, né, do Ministério das Relações Exteriores hoje, né, em termos estratégicos, né, o Brasil não raciocina de uma forma a médio e longo prazo, e também eu posso até dizer a curto prazo. Por quê? Porque nosso maior parceiro comercial é a China, né? E, enfim, a gente pode fazer uma relação, como você trouxe, professor Felipe, na ideia um comparativo, né? Seu início foi brilhante de trazer uma perspectiva de que a história responde muitas coisas, né? Ou nos dá artifício, substância para que a gente analise o processo atual e possibilidades futuras, né? Como você sempre gosta de falar, e eu me apropriei já, né, dessa fala, né, estamos num processo de critical juncture. Então, enfim, dentro dessa perspectiva é muito difícil a gente construir cenários, mas, enfim, e acertá-lo, né? Mas dentro dessa construção de cenário, e aí nesse comparativo que você fez histórico, né, de resgatar o populismo de Getúlio Vargas, você tem uma política externa no período do Estado Novo que conseguiu, né, barganhar muito bem entre Alemanha e Estados Unidos, né? Não foi uma política na minha percepção, não foi uma política de jogo duplo, de ficar em cima do muro, foi uma política, enfim, de saber aproveitar as vantagens de cada um, mesmo havendo a pressão, né, de uma figura muito importante nesse governo, que foi a figura de Oswaldo Aranha como ministro das Relações Exteriores e que tinha contato direto com Roosevelt, né? Então, enfim, ele foi um dos grandes pilares dessa relação, dessa construção de relação Estados Unidos e Brasil no pós-guerra. E já no governo Lula,
né, nesse pós-guerra, o Brasil ainda, né, alimentando esse anticomunismo, né, esse sentimento antissoviético, né, quando se dá a ruptura, né, a partir do discurso de Churchill da cortina de ferro, né, depois da doutrina Truman, enfim, o Brasil não tem opção, né? O Brasil de fato não tem opção, não tem como barganhar. Então, percebam como Bolsonaro já falou algumas vezes o nome de Oswaldo Aranha e tem um sentido, né? Na verdade, são mais diretos. O primeiro é essa construção desse alinhamento com os Estados Unidos, né? Que foi grande parte resultado do trabalho que naquele momento foi extraordinário, quase deu uma sexta cadeira permanente para o Brasil no Conselho de Segurança. E uma outra perspectiva foi a questão da divisão da Palestina, que Oswaldo Aranha conduziu, né, presidindo a ONU. Então, percebam que há, né, esse resgate histórico, né, para se direcionar um argumento de que a aproximação com os Estados Unidos é importante. Ok, mas temos um grande parceiro comercial, que é a China, né, ou seja, nosso maior parceiro comercial com a China. Temos em andamento ou enfim, já na geladeira, né, um acordo Mercosul-União Europeia, né, e que, né, no discurso de Bolsonaro anteontem na ONU, ele falou que ainda mantém, né, enfim, tratativas para que esse acordo, né, saia do papel, né? Mas esse processo antiglobalista, né, e esse globalismo totalmente distorcido, e o livro de Paulo Roberto de Almeida, A Destruição da Inteligência do Itamaraty, traz nessa perspectiva do que é o globalismo real, né, que de fato é a valorização das instituições internacionais, organizações internacionais, organizações não governamentais, esse direcionamento ao multilateralismo, e que o Brasil é completamente contrário a isso, porque tem uma essência ideológica muito rígida, muito restrita. Concordo plenamente com você que essa política, todo mundo sabe o que está fazendo, né? A própria Damares, assim, não se enganem, Damares não tem nada de ingênua, ela sabe muito bem, né, o caminho que ela está seguindo, né? Todos no sabem. Então, essa ideia de que eles muitas vezes se fazem de ingênuos, se fazem de pouco inteligentes, né? Né? Intencional, ou seja, quem tem pouca inteligência, quem é ingênuo não pode ser responsabilizado pelo que faz. Então, você joga nos dois lados, né? Se der certo, fui eu. Se der errado, não sabia, sou ingênuo. Então, enfim, o povo brasileiro gosta de passar a mão na cabeça de quem não sabe o que faz, por exemplo. É uma característica nossa. Mas, voltando ao ponto, então, em termos de resultados pragmáticos, né, a condução da política externa do Brasil é é bastante uma estratégia de poker, all-in. Tá? Ou seja, é muito mais uma aposta do que uma estratégia de fato, né? Então, eu queria levantar esse ponto para que você comentasse, mas minha pergunta é a seguinte: Biden eleito, como é que fica a situação do Brasil? Como é que fica a condução do governo Bolsonaro perante esse novo governo Biden? Certo? Então, para não estender mais, que eu já me estendi, né? Até peço desculpa, mas é isso. Eu concordo com todos esses pontos, achei formidável a forma que você apresentou, né? Principalmente essa relação de paz messiânica, né? Porque o populismo é isso, né? O populismo é uma condução que, enfim, é eu contra os outros. Eu sou a verdade, é bem messiânico mesmo, né? Eu sou a verdade e os outros, né, estão conspirando para que a verdade não chegue ao povo. Então, é bem messiânica mesmo. Mas, enfim, eu só não concordo com esse ponto. Eu acho que faz sentido dentro de uma política relacionada a isso que eu li, né, do blog de Ernesto Araújo, mas não faz sentido em termos pragmáticos, em termos de análise estratégica, porque é uma política muito mais de aposta, de all-in, qualquer outra coisa. E aí eu queria que você comentasse sobre isso e também sobre a questão de uma possível eleição de Biden. Obrigado. Mostrei aí. Obrigado, professor Murilo. Obrigado, Gabriel. Vou comentar rapidamente sobre a pergunta, no final das contas, convergiu, né, para a questão do Biden, mas sobre o ponto também do professor Murilo em relação à
a fazer sentido do ponto de vista estratégico. Como eu falei, a gente precisa, né, se despir de certas convicções para fazer uma melhor análise, e é algo que eu tento fazer o tempo inteiro, né? Ainda mais nesse momento do mundo, que é um momento do mundo em que o mundo está contra as minhas convicções. Eu sou claramente, né, um derrotado pelo mundo real hoje, né? Tudo que eu acredito é diferente do que o mundo está. Então, o fato do mundo estar muito diferente do que eu queria que ele fosse pode me levar a fazer análises equivocadas, como, por exemplo, a de que a guerra do comercial dos Estados Unidos com a China não faz sentido. Muitos analistas, quando Trump tomou a decisão de começar a aumentar unilateralmente as tarifas, eles disseram que isso era contra o interesse americano. Isso vai reduzir o comércio dos próprios Estados Unidos. Os primeiros dados econômicos mostravam que a economia americana, né, os primeiros dados econômicos americanos, lá antes da pandemia, mostravam que os Estados Unidos estavam crescendo. Claro, você pode pensar aí, e nós não temos ainda os dados para isso, porque são duas temporalidades. A temporalidade longo prazo, né, você pode dizer, no longo prazo isso afetará negativamente os Estados Unidos. Bom, aí não sabemos, aí tem que fazer projeções. Mas no curto prazo, a economia americana estava respondendo bem aos incentivos, inclusive tanto na economia produtiva quanto no mercado financeiro, né? Quando nós pegamos os dados da economia brasileira no governo Bolsonaro, né, pré-pandemia, obviamente, por mais que a recuperação econômica fosse tímida, os sinais também eram promissores. Sinais promissores de recuperação econômica, de geração de emprego, pré-pandemia. Pandemia pode ser um U-turn para todos, a partir de um choque que é externo ao sistema, inclusive ao sistema humano, né? Externo ao sistema econômico, externo ao sistema político. Né? É uma questão biológica, né, que aparece e afeta a todos os outros sistemas. Mas pré-pandemia, dentro da lógica aquilo que é construído realmente pelos seres humanos, como a economia e a política, tanto Trump quanto Bolsonaro estavam colhendo frutos positivos na política e na economia. Na economia, a economia brasileira estava respondendo suavemente, as projeções eram positivas e as reformas estruturais estavam sendo aprovadas. Reformas dificílimas, que nenhum governo conseguiria aprovar do jeito que aprovou, como a reforma da Previdência, que Lula queria aprovar lá atrás e não conseguiu daquele jeito, fez uma mini reforma pequena, né? A reforma de Bolsonaro foi bem mais ousada para ter impacto em médio prazo, não no curto. Mas no curto já sinalizava para o mercado e a Bolsa estava respondendo, passando dos 100 mil pontos, né? Enfim, do ponto de vista político, nós vimos, inclusive no pós-pandemia, quando eu digo pós-pandemia, após o início da pandemia, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro crescendo, né? O auxílio emergencial funciona. Bolsonaro está entrando na base que era lulista, né? Está entrando no Nordeste, está crescendo sua popularidade na Bahia, né? Então, os dados apontam, principalmente pré-pandemia, que podia dar certo na economia e na política, e no pós-pandemia, no pós-início da pandemia, que está dando certo na política. São os adversários de Bolsonaro que estão se enfraquecendo. Dória está mais fraco. O Isel, não sei se está preso ou se está solto, mas está afastado do governo, né? E Bolsonaro está mais forte do que nunca. Moro caiu e está sumindo, né? E Bolsonaro mais forte do que nunca, com perspectivas eleitorais fortes para a reeleição, né? Então, veja só, os dados dizem algo diferente do que a minha própria ideologia e os meus próprios valores queriam que fosse a realidade.
Isso que é o mais traumático e tormentoso nessa situação, né? E para responder a questão do Biden, eu mostrei para vocês ali já a notícia do jornal O Globo. Esses caras, os populistas, aí é que tá. Aí é que tá. E é por isso que eu não vejo a saída do inferno no qual o mundo está. Né? Porque esses caras, eles não são tolos ideológicos. Eles são ideológicos e pragmáticos ao mesmo tempo, como Vargas era. Né? Porque o populista é a própria ideologia. O era o gênio da política e ninguém conseguiu tirar o Chaves do poder e nem o seu sucessor que ele colocou. E não tem Estados Unidos, não tem ameaça de Mike Pompeo na fronteira que abale Maduro. Né? Então, olha o Orbán na Hungria, olha o Erdogan na Turquia, olha o Putin na Rússia, e olha o modo como o Trump está conseguindo subverter instituições, ou pelo menos ameaçar, de certo modo, instituições arraigadas da maior democracia e a mais antiga do mundo. Né? Como negando a legitimidade do próprio processo eleitoral, que é a base da democracia nos Estados Unidos. E agora com a questão da nomeação da Suprema Corte em pleno período eleitoral e o envio de tropas e forças armadas para as ruas internas, forças armadas em Washington, e o envio de forças nacionais para outros estados para combate à população civil em protesto. Então, esses líderes são fortes, eles sabem o que fazem e são pragmáticos, ao mesmo tempo que são ideológicos. A mesma coisa também aqui no Brasil. E, finalmente, para fechar com essa questão de Biden, né, então, o Ernesto Araújo já está falando, ele vai para os dois lados, ele estava com Mike Pompeo em Roraima e diz para o jornal O Globo que se Biden vencer, não vai alterar as relações com os Estados Unidos. Veja só. Né? Então, ele já está conversando com o Biden, na prática. E, finalmente, a questão da China. Porque tudo isso aqui, eu compartilhando com vocês meus próprios pensamentos e angústias, e eu mesmo tenho um artigo, né, na revista Época lá, a China e não os Estados Unidos têm o dinheiro que o Brasil precisa. E defendo que o Brasil tem uma postura pragmática e mantenha se aproximado com a China em questões estratégicas, inclusive como o 5G, com a Huawei. Que vai ser difícil que a Huawei compita aqui no ano que vem pelo leilão. Né? Só que a leitura desses caras é muito boa. O comércio China-Brasil não diminui por causa da posição do governo Bolsonaro. E eles sabem disso. Eles sabem disso por quê? Porque quando você olha a balança comercial, você olha que o Brasil só vende 4 coisas para a China: soja, proteína animal, minério de ferro e petróleo. E não vai deixar de vender isso. Bolsonaro não vai tarifar a saída desses produtos. A China não vai tarifar a entrada desses produtos. O Brasil, para a China, de certo modo, é um ator relativamente irrelevante. Irrelevante em que sentido? Não é os Estados Unidos. Né? Ela precisa da soja. É um produto de difícil substituição em curtíssimo prazo. Você não pode substituir o fornecedor, a cadeia logística estabelecida facilmente. Então, ao mesmo tempo que a China recebe uma boa quantidade de soja do Brasil, proporcionalmente ao que ela recebe do resto do mundo, tampouco é uma quantidade suficiente, uma proporção suficiente para que, se ela deixe de comprar do Brasil, ela seja atingida em suas estruturas fundamentais da economia. Né? Isso mantém o vínculo entre os dois países do ponto de vista. Ou seja, outros tipos de laços, como a entrada do Brasil na Belt and Road, o fortalecimento do Banco dos BRICS, isso sim vai sendo colocado na geladeira. Mas não a nossa balança comercial, que é o que interessa a Bolsonaro no curto prazo. Em certa medida, do ponto de vista estratégico, o que os militares, principalmente, diriam é que é bom mesmo que o Brasil mantenha, de certo modo, estruturalmente, no curto prazo, a sua balança comercial normal, ninguém está brigando comercialmente com a China, mas busque outras parcerias, porque a relação do Brasil com a China é a do fornecedor de soja para um país. É uma relação que nós tínhamos de dependência, como diziam os críticos da teoria da dependência. Porque é uma relação completamente assimétrica. A China vende para o Brasil
produtos industrializados, o Brasil vende 4 produtos para a China, né? Por mais que o Brasil compre menos da China do que vende, com isso tenha superávit na balança comercial, né? Mas a ideia de que desses nacionalistas militares, que, portanto, se aliam, de certo modo, às relações exteriores, e o Guedes também não é lá muito fã da China, apesar de ser, teoricamente, um liberal, então há um grande consenso de que isso não abala muito a nossa relação. E pode fazer sentido o que eles estão falando, inclusive falando baixinho, que ninguém me escute. Eu tenho dúvida se eles não têm razão em algum modo. Eu não faria do mesmo jeito. Nem falaria as mesmas coisas se estivesse na chancelaria. Mas o net result pode ser positivo. E Bolsonaro pode ser reeleito. Ok, tem mais perguntas? Bom, professor, isso que eu ia perguntar ao senhor. Nos aproximamos, na verdade, acabamos de fechar 1 hora de evento. Gostaria de saber se o senhor se dispõe a responder mais uma rodada de 2 perguntas ou se encerramos aqui. Bem, mais 10, 15 minutos, não tem problema não. Perfeito. Então, por ordem, Lucas Bastos, por favor, pode fazer a sua pergunta e depois eu passo para a pergunta de Matheus Gold, que foi enviada pelo chat. Pronto. Boa tarde, pessoas. Eu queria, primeiramente, dar os parabéns a meus colegas e professores pela condução do evento. É muito bom construir conhecimento com vocês. Agora, para a pergunta, uma dúvida sobre a primeira parte que o Felipe falou, sobre os ganhos do governo Bolsonaro em relação ao governo Trump. Se com todas essas concessões ao governo Trump, o governo brasileiro não se sente de fato submisso, então que posição o Bolsonaro considera que está em relação aos americanos? É uma posição de igualdade? É uma posição de poder? E o que é que justifica essa posição? É um delírio de que o Trump faria o mesmo por ele em 2022? E é porque, assim, você acabou de explicar os ganhos que tem para dentro, ok? Se der a lógica, provavelmente ele vai ser reeleito, por mais que a gente faça campanha contra. A gente da academia, no caso. Mas, assim, para fora, existe algum ganho de capital político ou econômico que a gente não está enxergando? Ok. E a pergunta do chat é de Matheus Gold, que eu vou ler aqui para o senhor, que é o seguinte: o comportamento do Ernesto Araújo se baseia compulsivamente em proteção ideológica, que serve como barreira para o avanço integracionista regional e ao fortalecimento nacional imagético brasileiro e internacional. E sabemos que certos comportamentos e tomada de decisões de alguns líderes podem influenciar de forma potencial a um povo que pode se julgar despolitizado. Dessa forma, pode-se dizer que esse mecanismo político de fuga como tomada de decisão, que consequentemente corta interesses, podem servir como uma substância que desenvolve uma passividade da população brasileira em relação às ações do Bolsonaro? Pode repetir só o finalzinho, que eu não peguei direito o finalzinho? Posso sim. Dessa forma, pode-se dizer que esse mecanismo político de fuga, como tomada de decisão, que consequentemente corta interesses, podem servir como substância que desenvolve uma passividade da população brasileira em relação às ações de Bolsonaro? Ok, obrigado. Então vamos lá. A primeira pergunta em relação a Ernesto Araújo, Bolsonaro, como Bolsonaro se enxerga com Trump, né? Como eu falei, eles são ideológicos pragmáticos. Isso, o que é uma contradição em termos, pode ser um novo conceito da ciência política no futuro, né? Em que sentido? O sentido de que Bolsonaro... Vamos lá. Quando o Celso Amorim, a quem eu muito respeito, né, inclusive ajudei a organizar um evento com ele lá em Nova York em 2016, né, lá na New School, né, tenho um imenso respeito, admiração pessoal na história do Celso Amorim, mas tenho também algumas críticas por ideologia. Eu acho que o ministro Celso Amorim exagerava em algumas questões. Quando o Celso Amorim se dizia, né, ele se colocou, e olha que coisa, a convergência ideológica entre governo e academia, né? Entre, vamos dizer assim, a hegemonia da academia de relações internacionais no Brasil, que é uma hegemonia, vamos dizer assim, de centro-esquerda para esquerda, né? Então, quando o Celso Amorim
criou o termo para si mesmo, né, de política externa ativa e altiva, isso virou conceito nos livros de relações internacionais, nos artigos, nos congressos acadêmicos, né? Isso é uma coisa interessante, né? É como se a gente usasse o termo, sei lá, Make America Great Again, dizer que isso é um conceito de relações internacionais para falar da política externa dos Estados Unidos, né? Enfim, isso mostra o nível de relação, né, próxima que havia entre academia e governo nesse sentido. O que não tem problema, isso aqui não é um problema, né? Vamos dizer assim, não tem nenhum crime nisso existir. Né? A cooperação próxima entre governo e academia, de certo modo, a estrutura de think tanks americanos mostra que, em muito sentido, isso é importante, saudável e bom para o país em termos de resultados concretos, de projeção de poder, etc. Só que o que eu chamei a atenção, eventualmente, isso atrapalha a nossa capacidade analítica, né? Então, o chanceler Celso Amorim exato, né? O chanceler Celso Amorim, ele dizia o seguinte, a crítica que ele fazia aos americanos, e principalmente aos assessores do Celso Amorim, né? Tem um professor que é muito famoso, a quem eu gosto, tenho imenso respeito também, tive com ele lá em Brasília, dei meu livro de presente para ele, né, que é o clássico, né, vivo, Samuel Pinheiro Guimarães. Samuel Pinheiro Guimarães é um anti-americano ferrenho, né? Ideologicamente falando aí, né? Que escreveu o livro 500 anos de periferia, né? Enfim, esse pessoal aí estava no auge aí nos governos Lula e primeira metade do primeiro governo Dilma, né? Então, eles viam o Brasil como a capa da The Economist viu o Brasil com Cristo Redentor decolando lá em 2011. Era o Brasil que cresceu 7,5% em 2010, por isso que o Lula conseguiu eleger a Dilma, que não tinha nenhum carisma, nenhum tino político eleitoral, nunca tinha sido eleita para nada, né? Então, o Brasil estava numa fase de se ver muito grande, ao ponto de que chegamos naquilo que o Celso Amorim vê como o ponto máximo do seu governo e que eu vejo como um erro de cálculo, que foi a tentativa do Brasil intermediar o acordo nuclear do Irã com os Estados Unidos, pela suposta carta e telefonema que teve que Lula tinha tido com Obama na época, né? Aquilo ali foi visto como o Brasil é uma potência. Olha os BRICS, né? Rússia, o Brasil está lá de Rússia, que tem o maior arsenal nuclear do mundo, ainda que defasado, e a China, que é a segunda economia do mundo, caminhando para ser a primeira. E o Brasil está no meio. E a coisa foi tão bem sucedida, a construção dessa ideia de Brasil potência, que o Brasil, de fato, construiu os BRICS. Foi por iniciativa do Brasil que o acrônimo BRICS, né, criado pelo economista John Neal do Goldman Sachs, se transformou em um bloco geopolítico, né, real, na primeira cúpula lá de Ekaterimburgo, na Rússia, né? Então, o Brasil construiu a sua ideia de Brasil potência, Brasil pré-sal. Lula, como líder populista, um pouco menos autoritário do que Bolsonaro, ou pelo menos mais adestrado pelo sistema de instituições, que era diferente do Lula de 89, que era tão adestrado quanto o Bolsonaro é hoje. O Lula lá, sem querer falar o Lula lá, né? Mas o Lula em 2007, né, com a questão lá da descoberta do pré-sal, ele chegou a dizer: eu tiro esse pré-sal do fundo do oceano com minhas próprias mãos, e aí meteu a mão com os 4 dedos de propósito, nada é à toa na política, no poço, no tonel de petróleo, para ficar com a mão melada, e tirou a foto com a mão melada. Essa foto circula na internet, vocês podem achar facilmente no Google, é só escrever Lula, pré-sal, mão suja de petróleo, vocês vão ver essa foto. O que é isso? Isso é o cúmulo do populismo. O que é isso? Ele é um super-homem que vai descer no fundo do oceano, abrir um poço de petróleo e tirar o recurso natural que o Brasil precisa para ser a potência mundial. É um tipo de discurso tão messiânico quanto o de Bolsonaro, ainda que adestrado institucionalmente. Mas qual era a visão, né, do lulismo como populismo adestrado institucionalmente, né? Era a visão de um Brasil potência. Esse Brasil potência não existe geopoliticamente. E todo mundo meio que acreditou. A coisa foi tão forte
a coisa foi tão forte que até chineses, russos, de certo modo, Barack Obama e o Irã acreditaram. E depois, o que é que o Brasil tinha para mostrar, efetivamente? Quando a crise econômica, criada em grande medida pela presidente Dilma Rousseff aqui no Brasil, o que foi que o Brasil tinha para mostrar? Mais nada. O Brasil reduz-se a pó. Qual é a visão de Bolsonaro? Exatamente, Guilherme. Qual é a visão de Bolsonaro? É de que o Brasil não é tão poderoso. Nesse sentido, a visão de Bolsonaro é mais realista e menos ideológica. Olha que coisa engraçada. E aí ele, para responder, Lucas, exatamente, Lucas. E aí a visão é, eu sou igual a Trump como chefe de Estado, mas obviamente o Trump é mais poderoso, não porque ele é mais poderoso, mas porque ele é presidente dos Estados Unidos, e eu sou presidente do Brasil, e os Estados Unidos é mais poderoso do que o Brasil. É uma visão realista. Vamos dizer assim, quem discordaria dessa afirmação? Pensamento de curto prazo ou baseado na história de 500 anos que nós temos? Também. Né? Então, depende do que a gente chama de 500 anos de curto prazo. Né? Mas, enfim, né? Essa é uma possibilidade, né? De que, mas sim, o que eu concordo com o professor Murilo é de que o curto prazo da crise afeta o modo como o Bolsonaro se vê. Né? Porque ele está se vendo realista, ele está vendo o espelho nesse exato momento. E não a projeção de um Brasil potência daqui a 100 anos. Né? Então, eu acho isso, Lucas. Ele vê o Brasil como... ele se vê como igual a Trump, só que com poderes diferentes, né? Com capacidade de potência diferentes. Né? E age em conformidade a isso. Né? Outra questão, de quem foi de Rhodes, né? Sobre a questão interna, o povo brasileiro em relação a isso, né? É o que eu mencionei, o povo brasileiro muda lealdades, porque é normal do próprio povo mudar lealdades, porque o próprio povo é uma construção, muitas vezes, na cabeça dos cientistas sociais, como eu, né? E não necessariamente uma realidade unívoca, né? Que você pode colocar numa caixa, né? Então, a capacidade que o Bolsonaro está demonstrando, né, de projetar-se como liderança é muito maior do que aquelas supostas análises que eu vi no início do governo, e continuo vendo ainda com menos frequência, mas ainda aparece, de que ele é uma pessoa completamente patética, atabalhoada, que não sabe o que faz, que é simplesmente manipulado. Eu considero o clã Bolsonaro poderosíssimo e uma força para ficar por muito tempo na política brasileira. E não falo isso com felicidade, mas é a análise que eu faço. Ok. Fico por aqui. Então, gostaria de agradecer ao professor pela exposição e pela disposição também em estender o tempo hábil para as perguntas. Acredito que tenha sido uma palestra enriquecedora para todos sobre o tema, que vai provocar curiosidades e debates, como o próprio professor aqui, o professor Murilo, pelo jeito, já gostaria de uma segunda edição desse evento para checar o debate. Então, no mais, obrigado a todos. Professor, gostaria de dar uma última palavra. Só mais uma vez deixar os parabéns, dizer que essas reflexões são reflexões preliminares de uma mente inquieta, né? Nada que eu falei aqui eu tenho a pretensão de que seja uma explicação final e que, portanto, eu mesmo posso me livrar delas assim que eu considerar que elas estão equivocadas, né? Mas serve para estimular o debate, abrir a mesa e fazer com que vocês pensem sobre a política externa do Brasil contemporâneo após o debate. Obrigado a todos pela organização, parabéns pelo sucesso do evento e continuem participando, que realmente está brilhante o nível das discussões. Obrigado pelo convite. Nada, nós que agradecemos, e aproveitando a deixa do professor Felipe, daqui a 45 minutos nós temos a próxima mesa com o
o convidado Antônio Neto sobre os refugiados. Então, aos que se inscreveram, em breve o link de acesso estará disponível no e-mail de vocês. E conectando com o tema da apresentação dele, da apresentação do Felipe de hoje, temos amanhã o Paulo Roberto de Almeida na nossa programação. Então, no mais, obrigado a todos. Boa tarde.